Está começando mais um Sensualcast, um podcast especial para tratarmos sobre saúde e bem-estar íntimo. E hoje estamos recebendo aqui uma pessoa muito especial. Sindai, se apresenta para a gente, por favor. Olá, tudo bem? Meu nome é Sindai Lopes, eu sou psicanalista, terapeuta cristã. E hoje estou aqui a convite da Camila no Sensualcast para falar um pouquinho mais sobre isso, porque é diferente, né? Explica pra gente exatamente como funciona ser psicanalista cristã e até onde vai a sua abordagem, quais os limites, como funciona, exatamente. Começar do começo, vamos dizer assim, toda e qualquer terapia, ela começa por nós mesmos, né? Então, procurar o curso de psicoterapia foi algo que foi necessário para que eu pudesse me autoconhecer. Aí eu fui estudando e eu comecei a observar que muitas dessas características que eu apresentava eram coisas que eu poderia me autoconhecer e virar uma profissão, uma terapeuta para ajudar outras pessoas. Então eu me ajudei primeiro, digamos assim, né, para poder ajudar outras pessoas. E nisso, as minhas necessidades na época eram realmente entender um pouquinho mais sobre as minhas reações diante de certos acontecimentos da minha vida. Por que eu reagia dessa forma? Né? Então, nós somos feitos disso, de pensamentos, comportamentos, reações, atitudes. Né? Então, existiam reações que eu tinha que eram tão esporádicas e espontâneas que eu nem entendia por que eu agia daquela forma. Né? Então, eu achei necessário buscar ajuda. E eu achei ajuda no entendimento da psicoterapia. E por que cristã? Porque eu também sou cristã. Então eu fui para essa denominação, para essa descrição. E para minha surpresa, eu me identifiquei, porque ninguém leva alguém em um determinado lugar se não esteve lá. Né? Isso é uma frase da minha professora, ela fala sobre isso, de que ninguém pode levar ninguém até onde já não foi. Né? Então eu comecei a entender o porquê de certos comportamentos das pessoas ao meu redor. Você começa a avaliar a tua casa, a tua família, os seus amigos, né? Por isso que fala, sempre quando tem uma terapeuta tem alguém conversando com ela, um psicólogo tem alguém conversando com ela. Sim. Primeiro porque a gente gosta, a gente se identifica com essa coisa de conversar, de escutar o outro, né? E terapia nada mais é do que isso. E aí, nesse curso, eu comecei a observar através do conhecimento que é passado lá, de que todos nós temos traumas, feridas, né, que são causadas na nossa infância. E isso é inerente à vontade do outro. A gente acha que alguém me feriu. Você acha que a culpa, a responsabilidade é de quem cometeu o ato. Quando a gente fala de questões emocionais, é ao contrário. A responsabilidade é minha, como eu me sinto. Né? Então, às vezes a pessoa não quis intencionalmente me ferir, Sim. Mas eu me deixei ferir. O que eu fiz com o que fizeram comigo. Exatamente. E nessa abordagem, né, através dessas feridas, a gente consegue identificar os comportamentos que nós temos, que são nada mais do que reações. Né? São muitas vezes máscaras que nós colocamos em nós para nos proteger. Exato, como uma proteção. Né, para buscar nos cuidar, nos proteger. E isso gera na gente comportamentos, às vezes inadequados, né, levando a gente a diminuir um pouco essa questão da sociabilidade, né, pessoas que no trabalho, poxa, em casa ela é uma pessoa, no trabalho ela é outra. Né, nós somos assim. Né? Mas não necessariamente a pessoa tem duas caras. Não, pelo contrário. É como ela se sente no ambiente. Sim. Então ela está reagindo ao ambiente que ela está. E como o ambiente trata ela. Exato. Porque em casa ela se sente segura. Em casa, às vezes, ela se sente à vontade para ser quem ela é. Às vezes, no ambiente de trabalho, ela tem que ter cautela. É tão engraçado sobre isso que às vezes eu ouço frases do tipo assim: você falaria assim com o teu chefe? Você falaria assim com o seu filho? Né? Se você começar a interpretar a forma com que você age, se você agiria dessa mesma forma em outro lugar, você começa a entender que é como se a gente exercesse papéis na nossa vida. Sim. Né? A mãe, a filha, a secretária, a funcionária, sabe? Não deixa de ser. Mas se a gente conseguir identificar um equilíbrio nisso, é quando a gente se torna uma pessoa coesa. Né? Eu estou equilibrada.
emocionalmente. Eu me conheço, eu me percebo. Eu sei até onde vai o meu limite, até o que eu posso, o que eu não posso, o que eu devo, o que eu não devo, o que eu quero, o que eu não quero. Isso é muito importante, né? E eu acho que foi isso que me encantou, né? Em falar sobre psicanalismo e psicanalista, o que me encantou foi isso, né? Poder ver nessa oportunidade de me conhecer e conhecer as pessoas ao meu redor. Que legal. Bastante interessante. Que bom. Dá vontade de fazer o estudar curso também. Uma frase assim que me soa muito é assim: conhecimento ninguém te tira. Sim. Né? E ler, entender sobre pessoas é uma coisa muito especial para mim, né? Eu sempre quis me entender. O autoconhecimento é muito valioso nessa idade. Claro, muito, também. muito. Mas assim, eu queria me entender, mas para entender o outro, para ter um olhar sem julgamento, um olhar de acolhimento, um olhar de apoio, né? Porque para nos julgar, já existem muitos ambientes que fazem isso, né? E estar em terapia, como a gente está aqui agora, de frente com alguém, falar sobre aquilo que me faz sofrer, sem que a pessoa me julgue, é importante, né? Tem que existir esse momento. Eu acho que todos nós deveríamos passar por ambientes terapêuticos, né? Estar em terapia com um psicólogo, com um terapeuta, com um psicanalista, que são profissionais distintos mesmo, né? Todos nós deveríamos ter essa oportunidade. Legal, bacana, hein? Eu quero te fazer uma pergunta, assim, muito, muito específica. Eu sei que vocês, psicanalistas, têm algumas subdivisões, vamos dizer assim, me corrija se não for isso. Tem abordagens específicas para determinados assuntos. Exato. Mas eu quero te fazer uma pergunta que, no meu entendimento de pessoa que não entende nada sobre, é uma pergunta curiosidade. Básica. É uma curiosidade e eu sei que num outro momento ela vai se destinar a uma outra vertente. Mas eu gostaria que você falasse para a gente sobre as limitações de infância, os traumas de infância, aquilo que, em sua maioria, talvez, as meninas escutaram na infância. Não põe a mão aí. Não faça isso. Existe uma ferida. Isso é sujo. Falando sobre Fecha isso. a perna. Falando sobre isso, existe uma ferida emocional chamada humilhação, né? E essa ferida emocional ela acontece ainda na fase infantil mesmo, dos 2 aos 4 anos. E nesse momento, nesse ambiente, é um ambiente onde a criança descobre o seu corpo. Então ela está se autoconhecendo, né? O bumbum, que depois que ela corre tem um cheirinho, então ela sente esse cheiro, né? O próprio suor, né? Algo diferente que tem nela que às vezes na mamãe não tem ou no papai não tem, porque nessa idade eles visualmente veem que é diferente, né? E daí vem pessoas ao redor que pode ser, a gente fala sobre os parentes, né? Mãe, pai ou responsável pela educação dessa criança, né? Mais intimamente falando, avós, tios, né? Por N questões. E fala, cobre, é feio, não pode ficar pelado. Não pode ficar pelado, mas assim, dizer que o nu é feio, emocionalmente falando, para a criança, ela pode gerar um trauma nela. Não é, então agora tem que ser permitido andar pelado a criança. Não é isso, mas não precisa dizer que é feio. Sim. Olha que shorts lindo. Olha como você fica linda com esses shorts. Vamos colocar um shorts lindo? Não é melhor do que dizer não fica pelado que é feio? Né? Então assim, a abordagem, é trocar a forma de falar. Né? E nessa criança, é por isso que a gente fala sobre traumas e feridas. Não é o que fizeram com ela, é como ela se sentiu, qual é a reação que ela teve diante do ocorrido. Então essa criança, ela pode se sentir reprimida, ela pode se sentir humilhada, ela pode se sentir... Uma coisa, desculpa te interromper, mas uma coisa importante é que, embora nós adultos tenhamos que lidar com o que fizeram com a gente
lidar de outra forma pela nossa maturidade, a criança é criança, ela não tem maturidade para processar aquilo que está acontecendo. Exatamente. Eu E sempre falo, na relação, quem é o adulto? Não, muito lá na frente. Somos nós. Nós temos que ter a sabedoria e o discernimento na hora de falar, né? Então, é isso que a gente identifica num paciente adulto. Traumas e feridas da infância, que aconteceram no passado. Aí, como lidar com isso? Ir até este momento e ressignificar a sensação, a emoção que ela teve, o sentimento que surgiu naquela situação. Porque a pessoa lembra. Outro exemplo bacana que fala sobre isso é, as pessoas falam, é sujo. Exemplos de pessoas que falam, não pega que é sujo. Esconde, não pode. Sabe? Então, isso cria na criança. Então, o que acontece? Já teve relatos em estudos, porque na verdade eu sou uma estudante, né, continuo estudando, e fala sobre isso, que pessoas que dizem que não gostam que o parceiro toque na parte íntima. É um trauma que ela tem de infância. Sim. Ela cresceu ouvindo que não podia pegar. Então agora de adulto ela é obediente, né? Ela não pega, né? Então assim, são coisas que a gente não sabe nem por que a gente age assim. Pensa dessa forma, né? Ou até por questões de posição, vamos falar um exemplo de posição sexual. Existem posições que pessoas relatam não conseguirem praticar porque se sentem humilhadas, porque se sentem ofendidas, porque remetem a coisas do passado, que elas não conseguem falar sobre isso, mas que elas sentem, que elas vivenciam. Na terapia, a gente entra com tratamento, falando sobre isso, abordando, assim, no limite da pessoa, né? Não é uma imposição, Sim. É uma conversa que a gente vai trazendo à tona como ela se sente ao falar sobre isso, né? E ressignificar isso, dar um entendimento diferente para ela. Não julgar, né? Como ela se sente, porque às vezes a pessoa pode se sentir extremamente reprimida ainda. E você ir falando aos poucos com ela sobre isso, para ela ir tomando liberdade, né? De pensamento, de eu posso pensar assim, eu posso querer assim, né? Tem pessoas que relatam também em estudos que falam que aceitam, não sei se a palavra é essa, se sujeitam sexualmente falando a algo que não gosta para satisfazer o outro. Porque a sensação, o sentimento, a ferida de rejeição dela ou de abandono é tão grande ao ponto dela querer fazer para o outro por uma questão de ligação emocional muito forte, de querer fazer para o outro, não pode dizer não. Sim. Eu tenho que aceitar. Eu tenho que me sujeitar a fazer algo que sexualmente eu não gosto, porque eu preciso agradar o outro. É complexo isso, né? Porque aí você perde a medida do que é limite, do que é bom para você. Exatamente. Do que é limite. Eu estou me respeitando. Eu estou respeitando o meu corpo. Exatamente. Né? Eu acho que a parte da terapia, quando se fala na sexualidade, é você observar isso. Né? Existem relatos de pessoas que chegam lá com o exagero. A falta é muito ruim. O exagero também. Tudo que se fala em terapia é buscar o equilíbrio. Nós vamos ter pessoas que vão chegar lá dizendo, eu preciso praticar 5 dias de atos sexuais semanais. Ela precisa. Parece que é fisiológico dela. Nós buscamos em terapia, buscar um equilíbrio nisso. Porque como que está o parceiro dela nessa situação? Nós somos diferentes. Nós sentimos de formas diferentes. Então assim, será que o relacionamento vai bem? Porque o relacionamento pode até começar fora do quarto. E dentro do quarto são situações diferentes. Olha os papéis que eu estava falando já agora, né? E isso influencia muito. Né? Então, assim, na união deles, como é essa união? Como é essa relação? Quando um faz do que ele quer, como ele quer, e o outro só aceita. Né? Só cede, digamos assim. Sim. Né? Então, tem que haver um equilíbrio aí também. E também de pessoas que estão extremamente sem libido. Pessoas que não têm vontade de nada.
Pode ser por questões hormonais, pode ser por um outro transtorno, um outro distúrbio, por exemplo, depressão, ansiedade, Sim. o uso de uma medicação para um tratamento. Isso tudo interfere na questão sexual, né? Então, tem que se trazer ao entendimento. Por isso que a terapia faz com que você conheça a você mesmo. Conhecer a sua mente, o seu comportamento, o seu corpo. Fisicamente falando, né? Sim. Existe um livro que, nossa, muita gente ouviu falar, o corpo fala. O corpo fala, né? Então, se eu faço algo demais, é o meu corpo, é o meu inconsciente que está me dizendo algo. Eu preciso avaliar isso, eu preciso olhar para isso com cautela. E quando eu não tenho comportamento, por exemplo, quando a pessoa não tem libido, a pessoa não quer manter relação com o parceiro, um casamento pode acabar por causa disso. Com certeza. A pessoa que não recebe o carinho e a atenção devida, geralmente as relações começam, o fim das relações oscilam e começa na desencadeia falta de intimidade. Exato. Que não é só o sexo em si, né? A falta de intimidade em muitas... Quantos casais relatam a falta de carinho, de afeto? E daí a falta de sexo é uma consequência. A falta de sexo, quando eu falo, é a falta do ato sexual. Sim. Entende? Porque não tem carinho, não tem beijo. Sabe? Não tem um cheiro. Não tem as preliminares, digamos assim. E daí quando... Ou não tem um tratamento. Fica o dia inteiro trabalhando. Dá um exemplo, trabalhando junto. Às vezes por uma questão do trabalho, se tratam mal. A comunicação sai meio truncada. Chega em casa, é outro papel. É o papel de mãe e é o papel de esposa. E não consegue desempenhar. Por quê? Porque tá braba, magoada por algo que aconteceu no dia. Sim. Claro, a gente não é atriz, né? Que assim, papéis bem desempenhados, bem desenvolvidos. Fechei essa porta, 18 agora eu vou horas. abrir a outra porta, agora eu sou outra pessoa. Entrei uma mulher sensual pra dentro do quarto. Não é isso. Mas é equilibrar essas situações. E às vezes ali, numa conversa franca, dizer, olha, o jeito que você me tratou me inibe agora ser tua parceira. Eu penso que se você conseguisse me tratar um pouco melhor lá no nosso trabalho, vai refletir aqui na nossa cama. É uma questão de falar mesmo. Como eu estou me sentindo diante disso? Né? E daí, às claras, entra num consentimento que as coisas vão acontecendo. O relato maior é, nos damos muito bem na cama, mas em outros ambientes não. Esse relato, de cada 10, um fala isso. Normalmente é o contrário, né? Poxa, a gente se dá tão bem no trabalho, ela é uma ótima mãe, ele é um ótimo pai, mas a gente não consegue agora, nesse momento, ser bons parceiros, sexualmente falando. Aí vem para terapia. E tem terapeutas específicos, porque assim, o psicanalista, assim como eu, ele tem vertentes de educação, vertentes de especialização. E cada um vai para um direcionamento, né? E daí tem o terapeuta sexual, tem terapeuta emocional, tem terapia para casais, tem terapeuta individual. Então são N casos. Existem casos que começam com uma terapia individual, mas começa a identificar ali na conversa, na fala, no sentimento, na emoção que ela traz, que é algo para ser corrigido em 2, no casal, e não em um só. E ao ponto de que o contrário também. Quantos chegam em terapia de casal e começam a observar que é necessária uma fala individual? Olhar para o eu e não para o nós, né? Então você começa a identificar, dependendo da situação, para que caminho você vai, né? E é tudo a questão de emoção, de pensamento, de conversa, de fala, né? Quando você fala o que te dói, quando você fala o que te aflige, você, além de você quando dividir, você fala e escuta o que você está falando. É. Exato. Isso é importante. O terapeuta, em uma sala, numa conversa, ele é muito mais, às vezes, um espelho ou um gravador. O espelho, porque conforme o que a pessoa fala, você também vai se manifestando, né? A pessoa vai percebendo. E quando você repete o que ela falou, a impressão que ela tem é que você disse aquilo para ela, mas foi ela que te disse, né? E isso é muito legal, isso é muito rico, assim. Em terapia, a gente aprende a devolver para a pessoa o sentimento na fala que ela está tendo, né? E a pessoa se enxerga e fala, opa,
eu acho que eu tô vivendo isso. Eu acho que eu tô sentindo isso. É muito legal. Bacana, hein? Nossa, Sindai, muito interessante isso, e já te digo que nós teremos muitas outras conversas. Verdade. Eu quero te agradecer por Muito mais obrigada. uma vez ter vindo aqui. Obrigada, é um meu prazer convite, estar aqui. E logo a gente se encontra de novo. E Com foi bom certeza. para você? Foi uma delícia. Obrigada. Beijo.